Boa noite, professor. Boa noite a todos. Nosso grupo vai apresentar trabalho sobre sistemas lineares, com duas incógnitas. Conceitos iniciais para sistemas lineares. Equação linear. Equações lineares são equações matemáticas onde existe uma ou mais variáveis. As variáveis são representadas por letras. Exemplo: x, y, z, onde cada variável tem um expoente igual a 1, que não será visível. Exemplo: x mais y igual a 3. Nesse caso, podemos afirmar que as variáveis x e y têm grau de elevação igual a 1. Observação: toda equação, para ser linear, só pode conter o expoente 1. Exemplos: quando nas equações as variáveis forem elevadas a menos 1, menos 2, 3, 2, 3, assim por diante. Essas equações não serão classificadas como equações lineares. Outros exemplos de equações não lineares são quando houver multiplicação ou divisão entre as variáveis. Exemplo: 2xy mais z igual a 7. E as equações que existam raiz quadrada. Exemplo: 2 raiz quadrada de x igual a y. Exemplo de solução em par ordenado. Nas equações lineares, classificamos as letras como variáveis, os números que as acompanham de coeficientes, pois irão multiplicar com a variável, e os resultados sem acompanhar variável é o termos independentes. Exemplo: 2x menos y igual a 2. 2 é coeficiente, x variável, menos y variável sem coeficientes terá coeficiente igual a 1, e o 2 será o termo independente. Na sequência, iremos ver um exemplo de solução da equação linear. 2x menos 3y igual a 4 e 2x mais y igual a 0. Observação: mais adiante explicaremos as três maneiras que se utilizam para resolver as equações lineares, para obter os valores de x e y. Exemplo: solução para a ordenada de 2x menos 3y igual a 4 será, abre parênteses, x igual a 5 e y igual a 2, fecha parênteses. Portanto, 2x menos 3y igual a 4 ficará 2 vezes 5 menos 3 vezes 2 igual a 4. Sendo assim, 10 menos 6 igual a 4. Exemplo B. Já a equação 2x mais y igual a 0 pode ser considerada, abre parênteses, x igual a 0 e y igual a 0, fecha parênteses. Quando o termo independente for igual a 0, a equação será considerada uma equação homogênea, onde a solução poderá ser 0 para todas as variáveis. Para simplificar a solução do par ordenado, podemos fazer da seguinte maneira: S igual, abre parênteses, 5,2, fecha parênteses, e S igual, abre parênteses, 0,0, fecha parênteses. Lembrando que se deve seguir a ordem alfabética para indicar na solução. Sistemas lineares. Para formar um sistema linear, utilizamos duas ou mais equações lineares. Portanto, o sistema linear sempre será formado por um conjunto de duas ou mais equações lineares. A solução desse sistema linear será alcançado quando houver a solução dos números que estão nas variáveis, de modo que satisfaça igualmente e o resultado seja comum entre todas as equações que compõem o sistema linear. Exemplo: 3x mais 2y igual a 12, x menos 3y igual a 7. A solução do par ordenado seria x igual a 2 e y igual a 3. Trocando as variáveis x e y pelos resultados encontrados, fica 3 vezes 2 mais 2 vezes 3. Será igual a 6 mais 6 igual a 12. E 2 menos 3 vezes 3 será igual a 2 menos 9, que é igual a 7. Aplicação das equações lineares.
A aplicação de equações lineares é fundamental na resolução de problemas que envolvem equações com muitas incógnitas. Problemas desse tipo se apresentam, por exemplo, na distribuição de energia elétrica, no gerenciamento das linhas de telecomunicação e na logística para o transporte de mercadorias em uma região. Método da substituição. Esse método consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas, para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Depois, substituímos esse valor na equação. Dessa forma, a segunda equação ficará com uma única incógnita e assim poderemos encontrar seu valor final. Para finalizar, substituímos na primeira equação o valor encontrado e, assim, encontramos também o valor da outra incógnita. Vamos começar escolhendo a primeira equação do sistema, que é a equação mais simples para isolarmos o x. Assim temos x mais y é igual a 12. Então, x é igual a 12 menos y. Isolamos o x na primeira equação. 3x menos y é igual a 20. Substituímos o valor encontrado na segunda equação. Após substituir o valor de x na segunda equação, podemos resolvê-la da seguinte maneira. 3 vezes 12 menos y é igual a 20. 36 menos 3y menos y é igual a 20. Menos 4y é igual a 20 menos 36. 4y é igual a 16. Y é igual a 16 sobre 4, que é igual a 4. Agora que encontramos o valor de y, podemos substituir esse valor da primeira equação para encontrarmos o valor de x. Então, x mais 4 é igual a 12. X é igual a 12 menos 4. Então, x é igual a 8. Assim, a solução para o sistema dado é o par ordenado 8 e 4. Repare que esse resultado torna ambas as equações verdadeiras, pois 8 mais 4 é igual a 12 e 3 vezes 8 menos 4 é igual a 20. Método da adição. Método da adição, também conhecido por método da eliminação, porque além de somar, vamos também eliminar. No método da adição, buscamos juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, isso é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Exemplo: para exemplificar o método da adição, vamos resolver o mesmo sistema anterior. Isso aqui é um sistema de equações de primeiro grau. É primeiro grau porque é elevado a 1, e equações porque tem duas equações. Então, o sistema de equações do primeiro grau é um conjunto formado por duas ou mais incógnitas. Como vamos usar o método da adição, vamos literalmente somar as duas equações. É como se fosse uma continha qualquer. Nosso objetivo é achar o valor do x e do y. Então, vamos. É x mais y igual a 12, 3x menos y igual a 20. Para acharmos o valor do x, vamos eliminar o y. E como tudo é somado, então ali 1x mais 3x é igual a 4x. Como descartamos o y, será igual 20 mais 12, 32. Aí o x será igual a 32 dividido por 4. Encontramos o x, o valor do x é 8. Após achar o valor do x, a gente vai achar o valor do y. E para acharmos o valor do y, é só substituirmos o valor do x encontrado e somamos para encontrar o valor do y, que será igual a 4. Método da comparação. O método da comparação assemelha-se ao da substituição, porque é necessário isolar uma das incógnitas. Porém, ao contrário do outro método, na comparação isolamos a mesma incógnita nas duas equações.
Exemplo, primeira equação, x mais y igual a 7. Segunda equação, y menos 2x igual a 4. O primeiro passo é isolar uma das incógnitas em ambas equações. No sistema abaixo, isolaremos o y. Equação 1. X mais y igual a 7. Y igual a 7 menos x. Equação 2. Y menos 2x igual a 4. Y igual a 4 mais 2x. Em seguida, devemos igualar as equações, comparando as igualdades. Y igual a y. 7 menos x igual a 4 mais 2x. 7 menos 4 igual a 2x mais x. 3x igual a 3. X igual a 1. Sendo assim, o x é igual a 1. Então, a gente vai pegar o x mais y é igual a 7. 1 mais y é igual a 7. E o y é o que vale a 6. Shut up. Why you gotta run away from me? Wanna hurt you too damn much, I fall out. You cry, I want me back, but you cannot.